esse é o nosso mês missionário e nós estamos trabalhando. E nós já tivemos aí no primeiro e no segundo domingo, já alguns missionários participando conosco. Domingo passado tivemos o pastor Raul, que é um missionário, pastor, missionário lá do curso de missões, lá do Seminário Batista Logos. E hoje nós temos alguns missionários também que a nossa igreja tem participado junto com eles, orando, contribuindo, e como, por exemplo, a Fundação DCA na Venezuela, que através do missionário Diogo, Gabriel, que tem feito um excelente trabalho ali naquele país que tem sofrido bastante por causa das várias crises ali, principalmente política, que tem praticamente devastado aquele país, assolado bastante aquela população. E o pastor e o missionário têm feito ali um trabalho maravilhoso ali, e graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio e a oportunidade de participar. E ele tem também nos enviou aí uma mensagem. Som. Como cada sábado estamos nuevamente en nuestra comunidad llevando amor y esperanza, atendiendo a cientos de personas con un plato de comida y una oración de fe. Con gozo, en medio de esta pandemia vamos de casa en casa, compartimos el pan y hablamos de Jesús. Seguimos y seguiremos llevando salvación a los corazones. Então, esse é também o missionário Rael Varese, que faz parte do grupo da Fundação DCA, que tem feito esse trabalho. E temos participado, e eu quero agradecer a você que tem contribuído. E ele também mandou, o pastor Gabriel, ele mandou uma mensagem para o Rodrigo, que nos representa aqui a nossa igreja, tratando diretamente com ele. Vou ver se eu consigo produzir aqui para você poder ver aqui a mensagem que ele mandou de agradecimento pelo esforço da nossa igreja participando juntamente com ele. Vê se você consegue captar o som aí. Meu querido irmão Rodrigo, como vai? Tudo bem? Uma grande bênção falar com você, um prazer falar com você. Sempre estamos em oração por vocês, temos muitas saudades e muitas lembranças e estamos em oração para voltar novamente a visitar a vocês em breve, amém? Meu amigo, uma vez mais, muito obrigado pela sua ajuda para a nossa missão. Estamos trabalhando para salvar mais vidas, para levar o evangelho a mais pessoas e sua oferta e a oferta dos irmãos de sua igreja é muito importante para nós. Ajudam grandemente o trabalho de evangelização que fazemos. Muito obrigado, meu amigo. Recebo suas ofertas para a nossa missão e pido a Deus que abençoe grandemente suas vidas, suas famílias e tudo o que vocês fazem. Meu amigo, forte abraço para todos lá. Tchau. Ok, então eu coloquei no grupo da igreja e está lá essa mensagem transliterada em português aí para quem tiver dificuldade de entender, tá? E também nós temos uma mensagem também do irmão Peterson, que trabalha com a missionária Maria de Nalva, lá no Pernambuco, divisa ali com Sergipe. Ele também nos mandou uma mensagem também. Hã?
Pernambuco, não é isso? Divisa com Alagoas, desculpa. Está na região Nordeste, mas não é a mesma coisa, né? Então é Pernambuco divisa com Alagoas. Boa noite, irmãos, tudo bom? Espero que todos estejam bem, protegidos por Deus assim como a gente está e, graças a Deus, livres de qualquer problema. Nesse tempo tão complicado que a gente está passando, passou, né, principalmente. Tenho
Amém? Então, esse é alguns dos trabalhos que nós apoiamos, que você apoia, meu irmão. Você apoia orando, você apoia contribuindo, e em algumas oportunidades indo, né? E o resultado disso nós vemos aí, que missões é isso, é termos o privilégio, a oportunidade de glorificarmos a Deus e alcançar outros. Você viu na Venezuela, com toda dificuldade, ali só em uma única oportunidade, 14 almas se rendendo ao Senhor Jesus. Lá no Nordeste, mesmo com todas as dificuldades, pandemia, fechamento, isolamento, pessoas deficientes sendo alcançados. Então, glória a Deus, porque nós temos tido esse privilégio e essa visão de participar, de realmente de se engajar na causa. E posso dizer para você com toda a convicção, a igreja que não tem visão de missões, em suma, de glorificar a Deus e alcançar outros, não está dentro do propósito de Deus. Porque esse é um dos principais propósitos, que é justamente Deus nos escolheu para que nós possamos glorificá-lo e alcançar outros, né? Então, é por isso que nós somos muito motivados de podermos adorarmos e celebrarmos ao nosso Deus com ações missionárias. E dentro disso também nós colocamos como alvo para esse mês, nós também apoiarmos o projeto Acrer. E é por isso que nós colocamos um alvo de alcançar aí R$1.500 para poder completar o que eles estavam faltando para poder dentro da campanha deles. Mas nós preferimos estender até o final do mês para que nós possamos, podermos assim, abençoá-los. E eu quero continuar te desafiando, né? Creio que todos nós temos vivido dias difíceis, com grandes dificuldades. Mas, como nós vimos aqui, o nosso Deus, Ele diz que Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas tribulações, tudo que nós temos passado, mas mesmo assim Ele quer nos usar. E é por isso que eu quero te desafiar, inclusive, para melhor organização de como você pode participar financeiramente, está aí, nós já distribuímos aí, né, esse envelope, que você pode pegar, aí está a Bianca e a Priscila L aí hoje está responsável aí para poder distribuir, dar para você. E o nosso desafio é esse. Em primeiro lugar, ore ao Senhor. Fala, Deus, como que eu posso participar melhor, contribuindo, especificamente financeiramente, para poder apoiar esses projetos? Como que é que eu posso participar de forma que te adore e de forma que alcance outras pessoas? Primeiro, ore ao Senhor. Depois se disponha a fazer isso. E Deus vai te dar todas as condições. Nós também vimos discutindo como nós poderíamos melhor contribuir para todos esses projetos. Nós nos sentimos desafiados. Dentro desse plano de consciência e certeza de que estamos equipados para servir, como que nós podemos desafiar outros a participar? Domingo passado, eu e a Maria, nós não estávamos no culto à noite, porque nós estávamos acompanhando a nossa cunhada no médico. E o pastor Raul estava pregando, mas graças a Deus, de lá nós conseguimos, graças ao sistema que nós temos agora, né, online, de lá nós pudemos acompanhar aqui o culto. E foi uma das oportunidades que nós tivemos, por exemplo, para ela participar do culto conosco. Lá do hospital, nós estávamos online e ela participou. E interessante que no final do culto, quando nós estávamos voltando, ela falou, eu estou muito grata pela sua igreja, porque eu estou aqui e ouvi lá o pastor falando, pedindo oração por mim. A tua igreja, Cido, está preocupada comigo. E ela, assim, bem sensibilizada pela ação dos irmãos. E naquele momento Deus me tocou. Eis a oportunidade de você desafiar outro. E naquela hora, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu falei para ela que nós estávamos no mês missionário, que nós apoiamos vários missionários que faz, além de pregar o evangelho, trabalhos sociais, principalmente como a Crer,
de ressocialização de pessoas com vícios, né? E através do ACRE, e nós expliquei melhor para ela aquilo que nós tínhamos anunciado aqui domingo passado. E para minha surpresa, de imediato, ela falou: eu quero participar desse projeto. Eu quero ajudar pessoas. Né? Então, assim, para mim foi muito assim, foi uma resposta de Deus. Eu fiquei muito emocionado na hora, porque às vezes a gente vê dificuldade em tudo, inclusive de desafiar outros, né? Eu simplesmente compartilhei com ela, e ela falou: eu quero participar. Né? Então isso, não tenha medo, irmão, não tenha medo. Não tenha medo de fazer e cumprir aquilo que Deus te deu como ordenança, como mandamento, que Deus ele vai te honrar. Amém? Então você pode participar, está aqui um envelope, você pode, eu recomendo que você pegue o seu, ore, e ore por mais alguém. Então já sai daqui no mínimo com 2 envelopes, um é meu e outro é para alguém que eu vou desafiar. Né? E nós estamos fazendo isso, e nós estamos tendo grande resultado. E socialmente aí fora as pessoas têm um desejo de ajudar, eles querem participar. E a clínica que nós apoiamos, o ACRE, é justamente isso, é um trabalho social, mas um trabalho social diferente, que é recuperar pessoas, não só através de tratamentos convencionais, mas, além disso, aplicando a palavra de Deus, que é aquela que verdadeiramente salva, que verdadeiramente restaura. Então, não perca a oportunidade, participe. Hoje é o dia. Amém? E vamos dar continuidade, eu vou chamar o pastor e ele vai estar nos trazendo o desafio da palavra de Deus. Depois, se você tiver mais dúvida, fale comigo, fale com o pessoal de missões, está aí a Bianca, a Maria, a irmã Débora, o Sereno, todos estão envolvidos aí para poder te auxiliar e te dar mais informações. Boa noite a todos os irmãos, aos que estão aqui presentes no templo conosco, e também aqueles que estão nos acompanhando aí pela live, né, ou os canais sociais aí da igreja. Um minuto. Muito bem, deixa eu começar com a aplicação. Em vez de colocar a aplicação no final, vamos começar com a aplicação, ou com a ilustração, pelo menos. De manhã, né, os irmãos estavam presentes aqui, eu comecei a parte da mensagem perguntando, se Jesus estivesse agora vivendo aqui conosco, no meio da pandemia, é lógico que Ele está conosco, você acredita nisso? Ele está presente conosco, Ele prometeu que estaria, né, todos os dias, onde tiver 2 ou 3 ali, Ele estaria também, mas vamos pensar se Ele estivesse fisicamente conosco, em meio a essa pandemia. Ele estaria usando máscara ou não? Quem estava de manhã não vale. Ótimo. Exatamente, né? Então, ele precisava usar máscara? Não. Ou sim. Porque lembra que Jesus era um ser humano perfeito, né? Com todas as capacidades, mas também, com exceção do pecado, com todas as debilidades, com toda a fraqueza. Ele sentia fome, né, e assim por diante. Ele nunca ficou doente, pelo menos que nós saibamos, conforme foi registrado nos evangelhos, né? Mas o fato é esse, né? Os irmãos lembraram de manhã, por exemplo, que certa vez alguém chegou para ele e falou: é lícito pagar impostos? E a pessoa fez isso querendo provar ele, porque ele sabia que essa pessoa que fez essa pergunta sabia que os impostos não eram algo que agradava a grande maioria. E Jesus pegou uma moeda e falou: me empresta uma moeda aqui. E ele perguntou: de quem é a esfinge, né? De quem é a imagem que está na moeda? E a resposta foi: de César. E ele disse: então dai a César o que pertence a César. Tem a imagem de César e é dele, então devolve para ele. Mas dai a Deus o que pertence a Deus. Ou seja, ele era um cumpridor das leis. E, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, usar máscara presentemente é uma lei.
É uma lei, como é que fala? Um decreto, né? É feita por decreto e tal, mas não menos lei do que outras leis. Então é nossa responsabilidade, né, cumprirmos isso. Mas mais do que isso, Jesus cumpria as leis porque era a maneira também que ele tinha de adorar a Deus no seu cuidado para com o próximo. Porque hoje, né, na situação que vivemos agora, usar a máscara não é só para me proteger, mas é para também procurar proteger o outro. E eu sei que, né, como eu falei pela manhã, eu tenho essa convicção também que esse vírus não é algo que nós vamos poder controlar, se não, em algum momento vamos pegar. A questão principal é que nós precisamos, no mínimo, né, proteger outras pessoas até que saia uma vacina. É verdade, obrigado, Celso, é verdade que uma hora ou outra todo mundo vai pegar, quem não pegou ainda, mas principalmente aquelas pessoas que são mais debilitadas, né, que correm mais risco, nós precisamos precaver, né, tentar amenizar de maneira que, se for para elas pegarem quando tiver uma vacina e assim elas possam ser imunizadas e sofrerem menos. E é esse o nosso cuidado. E isso tem tudo a ver com o que eu quero pensar com vocês hoje à noite, né? Dentro do assunto de missões também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, na primeira carta... toda vez eu falo primeira carta, né? Romanos é tão bom que devia ter duas, mas só tem uma. Ai, ai. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Vamos até o 13. De manhã nós fizemos uma leitura participativa, mas como agora nós estamos acompanhando na live aqui, então, para questão de logística, eu vou proceder à leitura, tá bom? E os irmãos acompanham na sua versão ou também no nosso data show aí, na projeção está sendo projetado aí. Então, Romanos 15, do 1 ao 13, diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito unânime. Relendo o versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, esses colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de alegria, de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo amor do Espírito Santo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado pelo privilégio, como já foi dito, que o Senhor nos tem dado de podermos participar nessa tão maravilhosa obra. A obra de alcançar outras pessoas, a obra de ser usado para conceder vida. Não somos nós que concedemos, porque a vida não está em nós, mas o Senhor tem nos usado como ferramentas para alcançar pessoas. Para sermos o canal, para sermos o conduíte dessa tua tão grandiosa obra. Nós, homens caídos, pecadores, mas também escolhidos e regenerados pelo Senhor, lavados no sangue do Cordeiro.
e agora úteis nas tuas mãos. Muito obrigado por isso. Que a tua palavra realmente fala aos nossos corações, transformando as nossas vidas, transformando a nossa maneira de pensar, para que possamos sempre, com a mente renovada, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem. O que isso tem a ver com missões? O que esse texto, né, capítulo 15, que geralmente é usado mais para a questão de comunhão, né, de relacionamento, tem a ver com missões? Nota, o que eu queria pensar com vocês nessa noite, é que missões não tem a ver com agradar a mim mesmo. Até o tema, né, da mensagem, eu até esqueci de falar pela manhã do tema da mensagem, mas o tema da mensagem é não agrade a si mesmo. A nossa proposição, então a nossa proposta é que missões é sobre agradar a Deus e servir ao próximo. Pensa um pouco sobre isso. Missões é sobre agradar a Deus e servir ao próximo. Lembra do nosso tema, do nosso lema? Nós estamos aqui hoje para glorificar a Deus ou adorar a Deus e ser bênção um para o outro. Isso é missões. E é por isso, irmãos, que missões têm a ver com tudo. Missões não é só um tema a ser discutido durante um mês, o mês de setembro, no nosso caso. Que agora é setembro, porque cada mês tem uma cor agora, quase, né? Setembro é o quê? Amarelo? Amarelo, Então, tem a ver com suicídio? É uma questão de prevenção, né, e de conscientização contra o suicídio. É bom, é importante, né? Mas mais do que isso, né, mais do que simplesmente um slogan, mais do que simplesmente uma campanha, que no final das contas tudo acaba sendo uma campanha publicitária, muito mais do que isso, missões tem a ver com tudo aquilo que diz respeito a nós como cristãos. Quando Cristo então está subindo aos céus, nas suas palavras desculpem, finais aos seus discípulos, o que ele diz? Antes de sumir das vistas deles, antes de fazer a promessa do seu próprio retorno, o que ele diz? Vocês sabem. Ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. De todas as coisas que Cristo poderia deixar como uma última instrução, como um último desafio, mais do que isso, né, como uma última ordem, um último mandamento, ele escolheu nos enviar para proclamarmos, né, como foi dito aqui, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando? Em todo o tempo. Em todo momento. Com tudo o que somos. Com tudo o que temos. Aproveitando, né, como também foi dito aqui essa noite, cada uma das oportunidades de falar e de viver esta verdade. E aí eu quero chamar mais uma atenção para isso, né? Quero repetir essa ideia. Missões é sobre agradar a Deus e servir ao próximo. Vamos repetir juntos? Missões é sobre agradar a Deus e servir ao próximo. Olha como Paulo começa aqui então, né? Como eu falei pela manhã, né, o contexto do capítulo 15 aqui, e de toda a carta aos Romanos, vamos lembrar que a igreja em Roma, né, a igreja cristã ali em Roma, é uma igreja composta de várias pessoas, e de dois povos principalmente, né, judeus e gentios, certo? Povos que não eram tão amiguinhos assim, povos
povos que estavam, na verdade, em constante confronto. Nem os gentios aceitavam, e olha, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo hoje em dia, nem os gentios aceitam muito bem os judeus. E nem os judeus aceitam muito bem os gentios. E isso já é uma coisa que vem acontecendo há muito e muito tempo. Mas Paulo está lembrando aqui que na igreja não existe diferença. A igreja, na verdade, é um corpo agora formado tanto de judeus quanto de gentios. E aqui no capítulo 15, Paulo quer alertar e chamar a atenção da igreja para que eles lembrem disso. Como ele diz na carta aos Gálatas, né, como citei pela manhã também, na igreja não tem essa questão racial. Não existe superioridade, né, de raça. Na verdade, quem usava muito essa expressão de superioridade de raça é alguém que a gente não gosta muito hoje, né? O senhor já foi bem ido, Hitler, né? Que declarou a raça ariana como sendo a raça superior. Mas na igreja isso não existe. Na igreja só existe um superior, né? Que é quem? Jesus Cristo. Ele mesmo disse, olha, os homens têm seus reis, têm seus líderes, mas não é assim entre vocês. Existe somente uma cabeça, e essa é Cristo. Nós todos somos suas ovelhas, iguais, em situação de igualdade no que concerne a aceitação dele. E esse texto aqui, Paulo fala isso, nós devemos nos aceitar assim como fomos aceitos em Cristo. Devemos nos aceitar, e é por isso que ele começa no verso 1 dizendo, nós que somos o quê? Nós que somos fortes. Nós que somos fortes. A primeira questão que ia ser levantada é justamente essa, quem são os fortes? Quem pode se considerar forte? Eita, nós tem que ficar com o microfone na frente. Quem pode se considerar forte? E é lógico que nós movidos, né, pela nossa modéstia, né? Nós sempre, não, imagina, eu não sou forte. Mas lá por dentro, né? Então, vocês não assistem, mas a molecada assiste. Naruto, né? Eu lembro, quando eu penso nisso, eu lembro da Sakura. Ela sempre com uma carinha assim, de humilde, de coitadinha, mas aí quando alguém fala alguma coisa, elogia ela, aparece uma imagem assim, né? É assim que somos. Nós disfarçamos uma modéstia, mas lá dentro nós queremos ser reconhecidos como pessoas capazes. Queremos ser vistos e aceitos como pessoas fortes. Mas nós temos que recordar o que Deus chama de forte. E aí nós temos a escritura de Paulo mesmo dizendo, olha, é quando eu sou o quê? Fraco, é que eu realmente sou forte. Porque o poder de Cristo, ele opera onde? Ele vai exercer sua plenitude aonde? Na fraqueza. Nós temos Jesus, né, falando sobre João e dizendo, olha, aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor. Aquele que quer ser reconhecido como o maior, tem que servir a todos. E ele mesmo dá o exemplo, quando ele pega uma toalha, né, cinge os seus lombos, pega uma bacia com água e se prostra para lavar aos pés aos seus discípulos. E ele diz, eu quero dar um exemplo, eu quero mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso, porque não era uma coisa fácil não. Principalmente por causa da posição dele, ele era mestre, e um mestre jamais lavaria os pés aos discípulos. Pelo contrário, era a responsabilidade do discípulo lavar os pés aos mestres. E Jesus não está fazendo algo demagogo, Jesus não está simplesmente
fazendo um marketing publicitário. Jesus quer que os discípulos entendam a grande importância de ser servo, de não agradar a si mesmo, de não buscar os seus próprios interesses, como diz Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. De poder, me autonegar, de poder abrir mãos dos meus próprios direitos, como Cristo fez. Ele com certeza, com plenos direitos de ser reconhecido como Deus, de ser adorado como Deus, e de impor isso, porque Ele é o soberano Senhor de toda a terra. Ele escolheu se humilhar, assumindo a forma do ser humano, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Missões não têm a ver com agradar a mim mesmo. Muito pelo contrário. Missões têm a ver com agradar a Deus e servir ao próximo. Paulo diz: nós que somos fortes, temos que suportar. Como eu falei pela manhã também, a palavra suportar significa carregar. É colocar nos ombros mesmo as fraquezas daqueles que são fracos, ou as debilidades daqueles que são fracos. Pela manhã até brinquei, falando que Paulo está falando aqui justamente de suportarmos os mimimis, suportarmos, como lá no Nordeste, agora me fugiu o que eu falei de manhã, as bestagens, as bestagens daqueles que são mais fracos. Nós que somos fortes. E aí fica a pergunta: será que eu realmente sou forte? E aí sou eu que tenho que avaliar o meu próprio coração. Agora, não adianta avaliar meu coração e de repente descobrir que não sou tão forte assim e falar: olha, mas fazer o quê? Agora que me aguentem. Não é essa a ideia. Pelo contrário, o desafio aqui é querermos ser fortes. É querermos ser maduros, porque a ideia aqui de fortes é ser maduro. E olha que a riqueza do contexto aqui, porque Paulo está pensando, eu tenho gentios e judeus no mesmo lugar. Judeus com todo o seu ritual, que isso pode, aquilo não pode, desse jeito é certo, daquele jeito é errado, e do outro lado os gentios. E Paulo está dizendo, olha, mutuamente vocês devem se aceitar e cada um suportar as fraquezas dos outros. Então o cristão judeu, o salvo judeu lá de Roma, lembrando, olha, eu gosto das coisas assim, tudo pontuadinho, tudo certinho. A gravata, o terno, corretinho. Mas tem um irmão gentil aqui que acha que pode vir com camisa aberta em cima. Ou com camisa sem gola, com aquela gola careca, que fala, Oi? Careca. E o judeu vai dizer, não, eu não gosto, mas eu aceito o meu irmão gentil assim mesmo. E o mesma forma o gentil olhando para o judeu e vendo ele tudo incomodado, nossa, que coisa careta, que coisa muito formal. Eu não gosto disso, mas eu aceito o meu irmão assim mesmo. E sou capaz de suportar, e sou capaz, inclusive, mesmo não gostando, achar que me sufoca, sou capaz, inclusive, de vestir uma gravata. Ao passo que o judeu poderia dizer, olha, eu sou capaz de tirar. Não tinha gravata, gente, eu estou só usando a gravata aqui porque é uma coisa mais próxima de nós. E eu nem estou usando gravata, Mas entende o que eu quero dizer?
somos diferentes, gostamos de coisas diferentes, mas, e tem coisas que é só fraqueza, que tem coisas que é só coisa da infância mesmo, da nossa, não infância cronológica, né? Mas infância emocional, infância psicológica, infância espiritual. E Paulo está dizendo, nós temos que nos aceitar assim. Agora, lembra que eu quero aplicar isso aqui para a mesma ideia de missões, porque se isso é verdade aqui dentro, imagina quando nós temos que ir lá fora e nos relacionarmos com os incrédulos para alcançarmos. Eu estava falando pela manhã, né? Às vezes nós, cristãos, que já estamos muito tempo como cristãos, queremos cobrar de alguém que ainda não nasceu de novo um comportamento como se ele fosse alguém já salvo. E aí eu posso lembrar do que Tiago disse, né, quando no primeiro concílio em Jerusalém, né, disse, olha, irmãos judeus, nós temos dificuldade de cumprir toda a carga que a lei impõe sobre nós. Não é lícito queremos colocar isso também sobre os gentios. E eu poderia parafrasear isso, né? Nós temos dificuldade de cumprir tudo aquilo que está imposto sobre nós. E temos que lembrar que o não salvo, ele só vai ter consciência disso quando ele receber vida espiritual. E para isso é importante que nós nos aproximemos e compartilhemos com ele a graça do evangelho que transforma e salva. Compartilhemos essa graça pela nossa pregação, mas compartilhemos essa graça pela nossa vida. E aí nós temos os exemplos aqui dos missionários que acabamos de ouvir. Eu estava pensando pela manhã, né, com os irmãos também. É chocante, não é? Quando você vê uma pessoa que tem uma deformidade física, não é verdade? Choca ou não? Nós encaramos e a primeira coisa assim, pensando, nossa, né? E aí pensar que de repente indo num evento missionário desse lá, com os irmãos lá no refúgio, obrigado. Eu vi que hoje isso também é contagioso, porque o Cido errou nome da pessoa, errou o nome do lugar, né? Parece que é contagioso isso também. Então cuidado com o pastor contagia. Mas imagina você lá, não só tendo que encarar essa pessoa, mas de repente tendo que levar ao banheiro e depois que ela fizer suas necessidades, ajudar ela a se limpar. Ou dar um banho numa pessoa assim. Compartilhar graça. Não agradar a mim mesmo, mas agradar a Deus servindo ao próximo. Quantas outras coisas, irmãos? Quantas outras coisas? Sabe, realmente não é o nosso testemunho, não é a nossa prática que salva as pessoas, porque as pessoas são salvas pela pregação e a pregação do Evangelho de Cristo, mas o nosso comportamento, a nossa maneira de agir e lidar com as pessoas, abre ou fecha as portas. A maneira que nos relacionamos com as pessoas pode abrir e a pessoa, né, está disposta, como aconteceu, né? Nota, nós nem sonhando com isso, e de repente alguém dizendo, olha, que bom que a sua igreja orou por mim e essa pessoa agora está aberta para ouvir. Mas por outro lado também pode fechar. Nossa, aquela igreja ali só tem briga, só tem divisão, só tem mimimi. Percebe? E aí, parafraseando Tiago, de onde vêm os mimimis que acontecem no nosso meio? Da onde é? Agora não é retórico. Tiago, capítulo 3. Da onde vem? Tá bom, deixa eu citar Tiago, né? Que vocês estão mimimi, não tem Tiago para ser mimimi, né? Da onde vem as guerras e disputas que há no meio de vocês? Da vossa cobiça. Porque vocês querem coisa, mas não tem coisa, alguma bem diferente do que Apocalipse 2:9 diz. Parafraseando isso, os mimimis eles surgem porque queremos agradar a nós mesmos.
Porque, eu não gosto disso, né? Me incomoda, me atrapalha. E olha, eu sei como atrapalha porque eu tenho asma. E qualquer coisa tampando a minha boca... E além de ter asma, eu gosto de falar, né? Mas lembra, a minha responsabilidade é agradar a Deus e servir ao meu próximo. E como eu falei pela manhã, né? Às vezes, nosso problema é que nós estamos nos sentindo tão somente obrigados a usar as máscaras. Enquanto nós poderíamos estar usando as máscaras não para satisfazer a este governo, aquele governo, ou a esta opinião, ou aquela opinião, mas poderíamos estar usando as máscaras para glorificar a Deus. Porque amamos o nosso Deus sobre todas as coisas. E por causa desse amor nós queremos servir ao nosso próximo. E realmente nos importamos, nos preocupamos. E ainda que seja uma possibilidade em 1000, eu me disponho como Jesus, que largou tudo, deixou todos os seus direitos e veio. E aí nós temos ele mesmo dizendo, né, que há festa no céu quando 1000 pecadores se convertem, não é? Ou quando 1000 pecadores se arrependem. Não, então 100 pecadores. Nota? Se houvesse somente uma pessoa para ser salva, Jesus deixaria tudo e viria. Às vezes, no nosso forma egoísta de pensar, né, nós pensamos, não, mas não vale a pena. O que está sendo ganho com isso? O que está sendo conquistado com isso? Né? É muito esforço, é muita dedicação para pouca coisa. O pastor está dizendo, há grande júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Pode ser 1 em 100, pode ser 1 em 10, pode ser 1 para 1. Não importa. O júbilo é o mesmo. Por isso, missões não têm a ver com agradar a mim mesmo. Agora, Paulo diz, né? Ou Deus diz através de Paulo. Espera aí, que embaçou aqui. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Agora, para o que devemos agradar ao próximo? O que realmente é importante lembrarmos quando nessa ideia de servir, de agradar ao outro? Paulo vai dizer, agradar ao próximo naquilo que edifica. É lógico, né, para mim fazer tudo o que o outro quer. Porque lembra que a preocupação maior é glorificar a Deus. E por isso eu quero levar o meu irmão, que é mais fraco, também à maturidade. Eu quero que o meu irmão alcance aquilo que pela graça também eu alcancei. Então não é simplesmente fazer qualquer coisa, mas é me esforçar e me autonegar, abrir mão do meu direito, para que o meu irmão também chegue à maturidade. É ensinar pelo exemplo, é o que Jesus fez constantemente. Jesus falava e logo em seguida Jesus praticava. Algumas vezes ele falava praticando. É deixar aquele conceito, né, de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário. Jesus dizia, faça o que eu mando, porque é isso que eu também faço. É ensinarmos pelo exemplo, sendo um modelo, como Paulo disse a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Seja o padrão. Seja o primeiro, né, a mostrar que realmente vale a pena glorificar a Deus através do meu sofrimento, através de abrir mãos dos meus direitos. Vale a pena glorificar a Deus.
dessa maneira. Vale a pena, de repente, deixar uma boa situação aqui no Brasil mesmo e ir para a Venezuela e proclamar o Evangelho. Sabe, historicamente, quando nós olhamos a história da igreja, uma das coisas que, principalmente no segundo e terceiro século da história da igreja, fez com que a igreja crescesse e progredisse muito, é que justamente pandemia não é uma coisa do nosso tempo, é uma coisa que acontece na história humana há muito e muito tempo. Na verdade, algumas civilizações foram destruídas por pandemias. Mas no segundo e no terceiro século, com toda a perseguição, né, que a igreja sofria, quando acontecia uma questão principalmente de doença grave em determinada região, o costume é que as pessoas iriam sair da cidade, sair daquela região e deixar os doentes lá. Mas os cristãos, sabe o que eles faziam? Eles não saíam. Eles ficavam lá cuidando dos doentes, inclusive correndo o risco de se infectarem. E alguns chegarem a morrer porque se infectaram enquanto cuidavam dos doentes. E isso fez com que o mundo começasse a olhar para essas pessoas e pensar, peraí, não é normal isso. Não é natural isso. Em vez de fugir, permanecer. Para cuidar, para ajudar, beleza, né? Mas essas pessoas estão doentes, elas vão morrer mesmo. E em alguns casos era assim, né? Lembra que nós estamos pensando no segundo e terceiro século? Não havia tanto avanço tecnológico na medicina. Algumas doenças que hoje são simplesmente tratadas, né, com antibióticos, entre outros remédios, naquele momento ainda nem havia sido descoberto ainda o uso de antibióticos. Então as pessoas iam morrer, mas os cristãos ficavam ali tentando aliviar o sofrimento dessas pessoas. E o mundo começou a olhar para isso e pensar, peraí, será que são eles que estão realmente errados? Por causa da disposição de ficar. E por que os cristãos poderiam fazer isso? Porque os cristãos estavam pensando, olha, minha vida está segura com Cristo. Eu posso me desprender e ajudar, porque realmente eu não tenho nada a perder. Eu não preciso preservar a minha vida, porque eu posso oferecê-la. Lembra? Missões não tem a ver com agradar a Deus e servir ao próximo. Servir ao próximo. Servir ao próximo naquilo que é importante para a edificação, naquilo que vai trazer maturidade, naquilo que vai ajudar meu próximo a crescer. Com que propósito? Paulo vai dizer, olha, por que é importante que os fortes sirvam os fracos, suportando e carregando as suas fraquezas? Porque é importante que vocês aceitem-se uns aos outros, não só em face das diferenças, mas também em face das debilidades. Porque o propósito de Deus é ser adorado por gentios e por judeus. Paulo diz aqui, né, no verso de número 8, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, ou seja, Cristo veio para servir os judeus e alcançar os judeus, mas também o propósito era através de servir aos judeus, alcançar a quem? Os gentios. Porque Deus quer ser adorado não só por judeu, mas Deus quer ser adorado também por gentios. E olha, aquilo que Deus quer, Ele vai conseguir. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aí, Paulo, né, depois de ter dito que aquilo que foi escrito para o nosso exemplo foi escrito, então ele cita o que foi escrito. E falando então as promessas que foram feitas a Israel, ou foram feitas aos patriarcas, elas tinham o objetivo também de levar os gentios a glorificar a Deus. Versículo de número 8, né? Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo
dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Eles colocarão nele a sua esperança. Nota, o propósito de Deus é ser reconhecido, adorado, glorificado por gentios e por judeus. No final das contas, Deus será glorificado inclusive pelos seus inimigos. Porque vai chegar o dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. E isso aonde? Nos céus, sobre a terra e inclusive debaixo da terra. Todos vão glorificar. Homens, salvos e incrédulos. Anjos, santos e caídos. Inclusive Satanás terá que glorificar a Deus. Aquilo que Deus quer, Deus consegue. Deus é Deus. Agora nota que esse versículo é a conclusão da adoração de todos, do reconhecimento de todos, é a conclusão de capítulo 2 de Filipenses. E Paulo diz que para que isso acontecesse, Cristo abriu mão do seu direito. E sendo ele forte, o todo-poderoso Senhor, ele se fez fraco. Se tornou um ser humano para servir a nós, seres humanos. E com isso glorificar a Deus. Irmãos, sem medo, né, de estar me repetindo, a ideia é essa. É a verdade aqui para dentro. Nosso relacionamento de um para com o outro. De autoaceitação. De estarmos trabalhando um na vida do outro para o progresso de todos. E é a verdade quando pensamos em alcançar as pessoas aqui fora. As pessoas que nos cercam. Pessoas que estão necessitadas. Mesmo quando não sabem. Mesmo que muitas delas acham que não precisam porque estão fartas, estão cheias. Estão satisfeitas, quando na verdade não estão. E a nossa responsabilidade então é alcançá-los. Os que estão perto e os que estão longe, porque lembra que a nossa responsabilidade é Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Nossa responsabilidade é o mundo de perto e o mundo de longe. Deus não vai usar outros, Deus nos escolheu, a mim e a você. A mim e a você. Por isso eu queria desafiar você nessa noite. Você que está perto e você que está longe pela live, né? A lembrar-se disso. Que nós somos responsáveis, não há desculpa. Nós não vamos poder chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, olha, eu sabia que o Senhor é muito exigente, que o Senhor quer as coisas bem certinho, e eu não podia fazer isso, então eu escolhi não fazer nada. Como eu sei que eu não podia cantar, meu coração não estava realmente perfeito para cantar, eu não cantei. Como eu não estava com muita vontade de contribuir, eu não contribuí. Como eu não gostava daquela pessoa, então eu achei melhor nem me aproximar dela para falar. Deus vai aceitar esse tipo de desculpa? Você acredita mesmo que isso é bom o suficiente para que Deus aceite? Jesus já disse que não é? Lembra da parábola dos talentos? Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Senhor pesado, duro, que leva as coisas muito a sério, então eu preferi esconder o talento.
E aqui está seu talento de volta. Como esse servo é chamado? Servo mau e negligente. Não conseguiu ser fiel nem no pouco. Nem no pouco conseguiu ser fiel. Não é a quantidade do que você faz, nem é o que você faz, mas é principalmente por que você faz. A quem você quer agradar? Quem realmente é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Se queremos ser realmente efetivos em missões, temos que lembrar que só existe um Senhor. Como Paulo diz em Efésios capítulo 4, né? Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E é a Ele que devemos agradar. E para realmente agradá-lo, temos que nos dispor a servir. E lembra, servir sempre tem um custo. Você não pode servir sem se desprender de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder servir. Do seu tempo, dos seus recursos, das suas habilidades e capacidades, daquilo que você gosta, para então realmente poder servir ao seu próximo e com isso glorificar e exaltar o nome de Deus. O propósito de Deus é que as nações o glorifiquem. E Ele quer usar a mim e a você para alcançar esse propósito. E Ele vai usar a mim e a você para alcançar esse propósito. A questão é que isso pode ser algo realmente gratificante para mim quando eu me submeto e me disponho. Ou pode ser algo extremamente estressante quando eu escolho fazer como Jonas fez. Lembram? Jonas glorificou ou não a Deus? Foi usado ou não para alcançar Nínive? Mas foi estressante ou não? Jonas que o diga, né? Passar 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. E daí por diante, está envolvido no maremoto. E tudo por quê? Porque Jonas não queria fazer ou não queria agradar a Deus com aquilo. Jonas queria agradar a si mesmo. Lembra disso, né? Deus é um Deus soberano. É isso que o autor de Hebreus quer dizer, que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Que não importa se você quer ou não quer, Deus vai te usar, Ele te escolheu para isso. A questão é que isso pode ser bom e gratificante, ou isso pode ser muito estressante. Missões têm a ver com agradar a Deus e servir ao próximo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, né, e desafiando as nossas vidas para fazermos a sua vontade. Convidar a equipe de música, nós vamos cantar mais uma vez Teu Raça Eleita, e assim encerramos o culto dessa noite. Há algum pedido que alguém compartilhou aí? Ótimo, então vamos lembrar de orar pelo Juninho, né, pela sua mãe. Os dois pedidos são família, né? Orar pela mãe e os irmãos do Juninho, e orar pela mãe, pelos irmãos da Jovita. Você pode orar sim, e aí logo em seguida aí vocês já podem dar continuidade. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor a cada dia nos lembra qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E que Teu Espírito Santo nos ajude a obedecê-la. Quero, neste momento, lembrar da família do Juninho,
e também da família da Jovita, dos seus irmãos, seus parentes, cunhados, sobrinhos, também da mãe do Juninho, da mãe da Jovita. Essas famílias têm enfrentado dificuldades. O Senhor conhece cada lar, sabe o que cada um enfrenta. Nós também sabemos que o maior problema é o fato de que, infelizmente, algumas dessas pessoas não reconhecem o Senhor como Deus. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos irmãos, da mãe do Juninho, dos irmãos da Jovita, que o Senhor opere no meio dessa família, agindo de forma a salvar. O maior problema, a maior doença, a maior dificuldade que eles enfrentam é estar longe do Senhor. Então nós clamamos ao Senhor por essas vidas, pedimos que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor salve. Que o Senhor continue dando sabedoria aos teus filhos, ao Juninho e também a Jovita, naquilo que eles puderem ser instrumentos do Senhor para abençoar os seus familiares, para falar, para mostrar. E também nós, como igreja, ó Pai, que continuemos dispostos a servir essas pessoas também através da oração, e surgindo a oportunidade também, compartilhando o Teu Evangelho de salvação. É isso que oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, aqueles que quiserem, e encerrar este culto cantando novamente a Seleita. Somos a seleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a seleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações. Somos a seleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a seleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua
todas as nações voltarão.